Amém. Bom dia, pessoal. Já imitei o Dani, só dei uma acrescentada aqui porque ficou muito legal esse tonel. Então vai ficar elegante ao longo da palavra. Amém. Amém. Durante o louvor, enquanto os guris estavam ministrando, eu tive uma visão e quero compartilhar com vocês antes da gente iniciar, onde eu me vi sendo levado até a sala do trono e eu vi Cristo perante mim. Só que enquanto eu curtia aquele momento, começou a vir a acusação de Satanás contra a minha vida, falando que eu não era digno de estar lá. E daí eu lembrei de Hebreus 4,16, se vocês quiserem abrir. Podemos começar no versículo 14, quando o escritor de Hebreus fala: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu acredito que a nossa geração, os jovens, têm sido afrontados por Satanás com a acusação, com a culpa, falando que vocês não são dignos, não são merecedores dessa graça. E eu quero dizer para vocês que é justo que nós pensemos que a gente não é merecedor, porque só um, como foi cantado, merece ser exaltado, só um merece ser glorificado. Eu quero ler com vocês mais dois textos, um está em Filipenses, capítulo 2, e antes de a gente começar a palavra, eu quero exaltar Jesus, porque nós não somos nada sem Ele, e se não fosse por sua graça, se não fosse pelo novo e vivo caminho criado por Cristo, a gente jamais poderia chegar junto à sala do trono, junto ao trono da graça, estar perante Cristo. Hoje nós podemos, por causa de Cristo. É Cristo. Nós não temos nada, nós não merecemos nada, nós não fizemos nada, simplesmente Cristo, com o seu amor, Deus Pai tendo enviado o seu Filho, o Espírito Santo que coopera para a nossa transformação, a imagem do seu Filho Jesus, permite que nós entremos confiadamente junto ao trono da graça. E Filipenses capítulo 2, versículo 5, é nesse espírito que eu quero que a gente comece essa palavra e continue o que o Senhor já começou a fazer ontem. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vão para Lucas, capítulo 17, porque a gente precisa andar nesse espírito. Eu não sou melhor que vocês, e nós dependemos totalmente do Espírito Santo, e reconhecermos que Ele é digno de todo louvor, de toda glória, e de ser exaltado acima de todas as coisas, porque Jesus, Ele tem nos ensinado sobre o que é ser um servo, e o que é tê-lo como Senhor. Jesus, Ele não é só Salvador, Ele é Senhor, e Ele tem nos ensinado, a igreja, a sua igreja, sobre o seu senhorio. Podemos ler a partir do versículo 17, 7.
Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Eles conheciam muito bem essa relação de servo e escravo. Então Jesus, ele pegou a cena da vida deles, a rotina, perguntou: como é que funciona? O servo, ele trabalha e o seu senhor chega: pô, tu trabalhou, tu está cansado, senta comigo. Ou não? Pode. Somos servos inúteis, porque se fizemos apenas o que devíamos fazer. É esse espírito que o Senhor tem que gerar em nós, que mesmo que nós façamos tudo por Ele, que mesmo que nós percamos a nossa vida por amor dEle, a gente vai chegar humilhado, tendo como exemplo a Cristo, que não tomou por usurpação o ser semelhante a Deus, mas se esvaziou, tomando forma de homem, visto em figura humana, habitou entre nós, sendo Deus. João fala que ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por seu intermédio, mas a nossa carne, ela gosta de receber orgulho, ela gosta de receber louvores, e o orgulho, ele se celebra com isso. Então nós precisamos nessa manhã entrar confiadamente junto ao trono da graça, e mesmo que Satanás ele tente dizer que tu não é digno, não importa, porque tu não é, mas Cristo é digno, e é por meio de Cristo que nós entramos junto ao trono da graça. É por meio de Cristo Jesus, Cristo homem que viveu sem pecado, e pegamos esse exemplo dele, e com esse coração humilde, né, vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia. Gente, eu não sou a favor da ideologia de gênero, tá? Essa Bíblia não é minha. Eu vou devolver para minha esposa. Né? Que uma Bíblia rosa é um pouco estranho. É que a minha Bíblia ficou lá na casa dos meus sogros. E daí agora eu vou utilizar uma Bíblia emprestada que é de algum dos brothers aí. Amém? Obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito. E, Senhor, eu te peço que tu fale, Senhor, nessa manhã, aos nossos corações. Espírito Santo, tu continue fazendo aquilo que tu começou ontem, em nome de Jesus. Eu quero que todo mundo abra em Efésios, capítulo 1, versículo 16 e 17, né, que é o nosso texto-chave dessa conferência, sobre viver mais profundo em Deus. Eu tenho aprendido algo com um mestre na palavra que se chama Derek Prince, tá? É um americano, um grande homem de Deus. Alguns de vocês talvez tenham livros deles, os pastores sem dúvida o conhecem, talvez alguns de vocês já tropeçaram em algum ensinamento dele, mas ele fala algo que tem mudado muitas coisas na minha vida, onde ele diz que é pela repetição da palavra, né, que as verdades de Cristo vão sendo internalizadas, vão sendo gravadas, né, e a gente vai conhecendo essa verdade e ela vai nos transformando. Então é algo que eu também não faço, coisas novas, né, Léo? Mas eu vou dizer para a gente repetir junto. Quem tem a revista atualizada, só para não ficar 15 versões aí, né, e uma bagunça santa. Quem tem a revista atualizada, leia, compartilhe, porque é a que eu tenho aqui, tá? E a gente lê junto. Tá bom? Efésios 1, 16 e 17. Todo mundo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. As palavras-chave, tá, que a gente extrai aqui, primeiro, oração, né? Paulo está orando pela igreja. A gente vai ver que fala sobre Cristo, revelação de Cristo.
Aí a gente vai pegar duas coisas que a gente vai estar comentando, que é amor e obediência. E a gente vai falar também sobre a dependência total, plena do Espírito Santo. Tem uma frase do David Pawson, que é um outro mestre, amigo do Derek Prince, e ele falou uma frase que eu peguei esses dias e quero compartilhar com vocês, que, cara, combina tudo com o que rolou ontem. Aquele teatro foi maravilhoso. A história toda se resume em Deus procurando e preparando a noiva para seu filho amado. Nisso se resume a história. Um Deus preparando a noiva para o seu filho. E é o que a gente deve aguardar. Agora é interessante que ainda em Efésios, Paulo ele escreve mais à frente, se vocês quiserem abrir Efésios 5, 25 e 27, sobre essa noiva que somos nós, a igreja, a qual Cristo espera e como Ele a espera. 5, 25 a 27, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia! É essa noiva, é essa igreja que Cristo aguarda, o noivo. Agora a palavra fala também no penúltimo versículo das Escrituras, em Apocalipse 22, 20, diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz, e Jesus fala, certamente venho sem demora. E daí João diz, amém, vem Senhor Jesus, ou Maranata, como foi falado ontem, ora vem Senhor Jesus. Só que a igreja não tem feito essa oração. Nós temos orado apressando a vinda de Cristo, buscando nós sermos transformados e tendo a compreensão de que eu não sou a igreja completa, mas que eu preciso de vocês. E preciso cooperar com o Espírito Santo para que vocês sejam santificados, transformados, para que essa noiva seja ataviada, purificada, transformada, para que Cristo venha e a gente veja um casamento glorioso entre o noivo e a noiva. Ontem eu já fiquei emocionado vendo esses jovens queridos apresentando uma peça que estava muito ungida. Eu fiquei pensando, Jesus, imagina no dia que rolar as bodas do Cordeiro. A gente tem que voltar a fazer essa oração, e começar a meditar, Senhor, como podemos cooperar para apressar a Tua vinda? Como podemos cooperar, Jesus? Ou seja, há uma expectativa por parte do Senhor pela sua noiva, e deve haver na noiva o mesmo sentimento por Ele. A vida cristã que nós somos chamados para viver, ela é apaixonante, ela é emocionante, ela é viva e poderosa. Ela só é chata, desprezível e rejeitável para um tipo de pessoas. E a Bíblia deixa claro que é para aqueles que estão perecendo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, se vocês quiserem abrir, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. E eu quero parafrasear uma frase do Leonard Ravenhill, porque eu digo parafrasear porque ele falou isso numa pregação, aonde ele fala que o Evangelho, ele é apaixonante e sangrento. Nós não podemos desvincular as duas coisas, porque sim, ele é apaixonante, Cara, a gente está falando de um noivo maravilhoso aguardando pela sua noiva. Cara, isso é muito emocionante. Agora, como o Dietrich Bonhoeffer, falou num livro muito precioso, falando sobre a graça barata e a graça preciosa, a gente também tem que entender que essa graça de Cristo, ela não é uma graça que pode ser banalizada. Jesus já pagou tudo, então eu posso viver de qualquer jeito. Estou apaixonado, mas eu vivo como eu quiser, eu falo o que eu quiser. Não, ela é preciosa. E isso traz a parte sangrenta da coisa. Aonde nós somos entregues à morte todos os dias, aonde nós morremos, carregamos a nossa cruz diariamente, por amor de Cristo. Porém,
justamente com a igreja de Éfeso, aconteceu de eles abandonarem o primeiro amor, como diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 a 4. Se vocês puderem abrir. Apocalipse 2, versículo 2 a 4. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O oposto de a gente ir mais profundo, que é esse tema muito legal, que eu creio, Léo e equipe, liderança, veio do Senhor, porque sem dúvida é algo que Ele tem falado à igreja, não somente aos jovens, mas à igreja, né? É a gente ir em direção à superficialidade, ou a uma vida seca em Deus. E o que nos afasta de Deus e impede que a gente mergulhe mais fundo é o pecado, e a gente sabe que pecado significa desobediência, ou a satisfação, que é uma falta de busca, quando tu tem aquele sentimento de, sabe, tu está satisfeito com aquilo que tu recebeu dele. Então, como tu está satisfeito, por que buscar mais? Pô, cara, já estou salvo, aquilo que o Senhor me deu já está legal. Agora, Isaías 59, versículo 2, só confirmando sobre o pecado, ele fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sendo assim, nós precisamos obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro fala sobre a nossa eleição para a obediência. Vocês podem abrir, esse texto é maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro diz, eleitos. A gente sabe muito bem o que significa essa palavra. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Já vimos o Pai e o Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos para a obediência. Nós fomos eleitos para a obediência, essa é a nossa eleição, para obedecermos a sua palavra, obedecermos a tudo que o Senhor nos deixou. Então está claro, nós precisamos obedecê-lo. Um evangelho apaixonante, mas sangrento, onde tu conhece a sua palavra, então tu obedece. Agora, aí vem aquela pergunta, tá, cara, eu entendi, eu tenho que obedecer a Deus, mas é casca. Como é que eu faço obedecer a Deus? Porque minha carne é fraca, né? As tentações são tops, eu tenho dificuldades em diversas áreas, e está se tornando um fardo. Eu tenho que obedecer a Deus, como é que eu faço? Primeiro, conhecendo a sua palavra. O Meyer Perlman, que é um irmão que escreveu um livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e eu recomendo esse livro, que é um livro de teologia sistemática bem fácil de ser lido. Tá? Ele é para um nível Master Black Belts ou para uma criança que já sabe ler, ela vai compreender. Isso eu acho fantástico, a forma como ele foi usado por Deus para ensinar verdades, doutrinas importantes que nós temos que conhecer. E ele fala algo onde ele faz uma reflexão sobre a natureza, que é a criação de Deus, onde ele diz que apesar de apontar para a natureza de Deus, ela não revela inteiramente quem Deus é. Não revela inteiramente quem nós somos, não revela inteiramente o nosso estado atual como homens, a nossa relação com Deus, o propósito de Deus para os homens e como chegar nesse propósito. A Bíblia, por outro lado, tem todas essas respostas. Então a gente pode sim contemplar como Davi fez, né? Salmo capítulo 8, ele estava contemplando, e outros que ele contempla a criação de Deus. Senhor, que é o homem para que dele tu te lembres. Ele começa a ver, olha tudo que tu fez. Nós devemos fazer isso, é grandioso, é louvável, é bom. Agora, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, na palavra.
Então, como conhecer a Deus? Primeiro, conhecendo a sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. João, capítulo 14, versículo 26. Jesus fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Cara, tá barbada. Tu tem o livro, tu tem o mestre, né? Só falta tu querer. Então depende só do teu sim. Jesus, eu quero. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como o Dani falou muito bem, o Senhor tem chamado a todos, ninguém é esquenta-banco. Todos vocês têm talentos, dons dados pelo Senhor. Maldito o homem que pensa que a sua inteligência, a sua beleza, os seus dons, é porque ele é o cara. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E Ele quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E isso vai acontecer pela leitura e estudo da palavra. Último texto, 1 Pedro 4, versículo 1 a 2, fala: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui eu só vinculei um texto, tá? Ficou um pouco deslocado, mas só mostrando que nós temos pecados, dificuldades, e quando a gente lê as Escrituras, o Senhor começa a nos dar chaves, de como nós vivermos a nossa vida e termos os nossos pecados cobertos, nossa vida transformada. Então, obedecer é o segredo de uma vida cristã bem-sucedida. Porém, obedecer sem tu amar alguém é impossível. Eu sei porque, graças a Deus, eu tive pais bem presentes na minha educação, na minha instrução, e eles sempre trouxeram princípios bíblicos e me ensinaram a como me comportar e tal. E muitas vezes, não sempre, tem vezes que tu sabe que eu obedecia para não levar aquela chibatada depois, mas muitas vezes eu obedecia porque eu amava meus pais. Então, se meu pai falava alguma coisa, cara, eu não vou fazer isso porque eu amo ele, eu amo a minha mãe, e até hoje esse amor ele é muito grande, a honra que eu tenho por eles é muito grande. Eu sei que por amá-los facilitou muito a minha vida para obedecê-los. Então, para obedecer, nós temos que amar, senão vira um legalismo, senão vira na tua força. Cara, eu nem amo esse cara, esse barbudo, e agora eu tenho que obedecer tudo que ele fala. Então, tudo é sobre amor. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 40, Jesus, ele fala isso e diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que Deus tinha para falar, tudo que Deus falou, que é através da lei dada e através dos profetas, que são aqueles por quem Deus fala, por intermédio de quem Deus fala. E Jesus fala: olha, tudo, a lei e os profetas dependem desses dois, vive eles, tu vive tudo. João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus diz: novo mandamento vos dou. Daí elevou o nível. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cara, daí isso leva a um nível, tomar o exemplo de Cristo.
Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Daí vem aquela pergunta, como amar o próximo? Como amar os meus irmãos, cara? Já é ralado me amar às vezes. Eu me olho e me acho tão esquisito. E agora eu tenho que amar o próximo. Paulo ele nos dá um exemplo em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, aonde ele fala o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo foi a que a gente acabou de ler. Levar as cargas uns dos outros, orar pelos irmãos, se preocupar uns com os outros. Então, cara, no início pode ser meio sacrificante, meio difícil, mas tu começa, começar a orar pelos meus irmãos, começar a carregar essa carga, dos meus parceiros, irmãos que Deus tem colocado comigo, e assim tu cumprirá esta lei de Cristo que acabamos de ler. Isso é importante de ser bem entendido, pois esses textos eles falam de um relacionamento de amor e não de uma simples religião, cara. De religião o mundo está cheio, tá? O mundo na verdade está bem cansado de religião. E se a gente viver uma prática onde não há amor vinculado à tua vida religiosa, vai se tornar algo totalmente chato, monótono e que o mundo não valoriza. O maior perigo enfrentado pela igreja não vem de fora, mas sim de dentro dela. Não é a nova era, o humanismo secular que tem enfraquecido a noiva de Cristo. Em vez disso, a falta de amor pelo Senhor tem sido nosso maior inimigo. E o Senhor ele fala algo para a igreja em Laodiceia, onde ele fala sobre fervor e sobre algo que o Leonard Ravenhill e outros homens de Deus acreditam que pode ser trazido para a igreja contemporânea, para a igreja dos nossos dias. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Muitas vezes eu usei esse texto, para os perdidos, para os gentios, enfim. Eu pegava, que texto massa. Jesus está batendo na porta da galera. Daí eu chegava e ia pregar o evangelho nas ruas. O Senhor está batendo na porta do teu coração. Mas o Senhor está falando isso para uma igreja. Isso aqui é um recado para uma igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Ravenhill, ele fala que um dos versículos mais citados nas orações é Mateus 18:20, e eu acho que depois de João 3:16 é um dos mais conhecidos, onde fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Só que ele traz algo que pesou no meu coração, porque se nós vivemos algo parecido com a igreja de Laodiceia, onde Cristo tem batido para entrar, mas ele está do lado de fora, pode acontecer de nas nossas reuniões ele não estar presente no meio desses 2 ou 3, porque ele pode estar do lado de fora. Então nós temos que dizer: Senhor, que nós estejamos reunidos verdadeiramente em teu nome, não por causa dos nossos interesses pessoais, e a gente dizendo: Senhor, 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu está aqui no nosso meio. Quando o Senhor ele pode estar querendo entrar, transformar uma igreja que muitas vezes pode estar morna, sem vida, apática, religiosa. Tem uma música que eu quero deixar para vocês, se quiserem pesquisar, que é uma música do Keith Green, que é Asleep in the Light, aonde essa música ele fala exatamente, ele reescreve esse versículo por meio de uma canção maravilhosa. É o meu cantor favorito. E ele fala que Jesus ele tem batido na porta da sua igreja, mas a igreja muitas vezes envolvida com muitas atividades, envolvido com muitas coisas suas, pessoais, não tem visto Jesus bater na porta, não tem ouvido a voz do Cordeiro, a voz do Messias. E seja através de vidas que estão perecendo, seja através de irmãos que estão morrendo, seja através de intrigas que nós não damos bola, Jesus tem ficado do lado de fora. Então é uma música maravilhosa, muito ungida. Deixo isso para vocês.